Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conhecendo Jesus. É uma honra ter você aqui mais uma vez, mais uma noite. Eu vou fazer o seguinte, dá tempo, pegue aí a sua família, traga todo mundo, leve todo mundo para o sofá, pegue um chazinho, um cafezinho e não perca esse episódio, que vai ser um episódio espetacular. Eu, se fosse você, talvez você tá no quarto agora, então vá, chama a sua esposa e juntos assistam, que vai edificar a sua vida. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, mande para algumas pessoas, mande para os teus familiares, porque eu creio que o nome do Senhor será exaltado e vai crescer cada vez mais o número de pessoas conhecendo Jesus. Amém? Presbítero, mais um podcast? Mais um, tamo junto. Tamo junto. E hoje, né, pastor, temos a honra de receber esse convidado ilustre, dizemos assim. Ele que é gaúcho, pastor há mais de 10 anos, tem a graduação em coaching, comunicação, psicologia do aprendizado. Então hoje o assunto vai ser... Meu Deus. Você viu que ele tem conteúdo para passar. Isso que eu disse para pegar o chazinho já. Aproveita. Então seja muito bem-vindo, pastor Ezequiel, uma honra te receber aqui. Quiser dar uma boa noite pro pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Com certeza hoje vai ser uma bênção na sua vida, na nossa vida, um dia marcado com Jesus, conosco, para que a sua vida verdadeiramente possa ser transformada e todos que assistirem, que ainda não conhecem, vão conhecer Jesus. Glória a Deus. E você que está nos assistindo em casa, nessa hora eu já quero dizer que algumas pessoas nos ajudam. Algumas pessoas, eles estão semeando nessa obra e eu quero aqui falar de cada um deles um pouco, quero mostrar um pouquinho sobre essa ajuda, como que a gente está alcançando mais pessoas. Eu quero começar falando do Dom Ari Barbearia, o nosso amigo, né, nosso irmão em Cristo, tem nos ajudado, tem patrocinado, tem acreditado nessa obra. Eu também quero falar, Ô Gabriel, tu conhece o Caboquinho Café? Com certeza conheço, ou você conhece. Onde é que fica o Caboquinho Café, Gabriel? Fica lá no bairro Jardim Eldorado, na rua Nossa Senhora Aparecida, número 685. Mas o Caboquinho Café também agora tem outra. O Caboquinho Café agora tem uma filial. Eles estão chique agora. Que chique que eles estão. Pensando. Eles estão aonde, Gabriel, agora? E eles estão lá em Balneário Camboriú. Uau! Olha só. Glória a Deus. Também temos a Nails, a minha esposa. Erra isso pra ver. Não podia errar, né? A Nails, você que quer dar um talento na sua unha, mulher, por favor, procure ela. O Instagram vai estar ali, todos os patrocinadores do Instagram vai estar ali na telinha depois. Também nós temos o Biguaçu Veículos, nosso parceiro que tem acreditado também nessa obra. Você que quer trocar de carro, quer financiar, quer, enfim, fazer até um empréstimo. Acho que de repente até um empréstimo ele faz. Eu tô brincando, mas vá lá, procure ele, o Biguaçu Veículos. Também nós temos o nosso parceiro e amigo, de longa data aqui, que é o TAG Seguros. O TAG Seguros é do Thiago, né? Você que precisa fazer um seguro, você que precisa também, talvez aí fazer um consórcio, procure o Thiago, vai estar o Instagram dele ali também. E tem um mais novo patrocinador, presbítero Gabriel. Patrocinador novo, então? Novo. Meu Deus. Olha a novidade chegando no podcast Conhecendo Jesus. Quem será? Fica agora a dica. O que você acha que é? E pode falar, fala aí pro pessoal. Então hoje nós temos o Universo da Criança, é isso? Aê! Da pastora Meire, pastor Jânio, bispa Kate, né? Sim. Então hoje tem o Universo da Criança, você que quer colocar a sua criança para ter um estudo, né? Um estudo com pessoas de Deus, com pessoas que têm investido no reino de Deus. Então procure ela, vai estar o Instagram, vai estar o telefone também, Universo da Criança. Amém? Bem, isso aí. Então, pastor, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar? Vamos embora. Nós temos uma pergunta de praxe, nós sempre começamos com ela. E eu quero te perguntar como é que o senhor conheceu Jesus. Conta pra gente um pouco dessa experiência, de como o pastor Ezequiel conheceu Jesus. Isso é muito legal porque eu nasci no lar evangélico. E é um pouco diferente, gente, nascer no lar evangélico do que aceitar Jesus com o tempo. E filho de crente não é crentinho. A gente tem que ter a nossa própria luz, a nossa própria intimidade com Deus. E eu digo que eu encontrei Jesus depois que eu fui para o Rio de Janeiro. Depois que realmente eu me vi sozinho, sem os meus pais, sem aqueles que oravam comigo, me ensinaram a orar, mas eu tinha sempre do lado aquele
E alguns filhos de crente passam por isso também. Não, meu pai me dá a minha cobertura. E tem uma frase que eu ouvi até um dia desses, do pastor Luciano Subirá, do filho do pastor Luciano Subirá. Como é que é o nome do filho dele? Israel? Israel. Ele falou, na presença do noivo, não se acende a lâmpada com óleo emprestado. Uau. Gente, essa frase ela é fantástica. Nós precisamos ter o nosso próprio brilho. Nós precisamos ter o nosso próprio óleo, nossa própria intimidade, nossa própria vida com Deus. Então, quando eu me vi sozinho no Rio de Janeiro, quando eu me vi numa igreja nova, quando eu me vi conhecendo outras pessoas, ouvindo, vamos dizer assim, vou usar isso aqui, mas não é bem assim, um evangelho diferente, eu comecei peraí, eu preciso ter a minha vida com Jesus, não a vida do meu pai, não a vida da minha mãe, não a vida da minha família, mas eu preciso ter a minha vida com Jesus. Aí eu conheci Jesus. Verdadeiramente eu conheci Jesus. Tive minha vida transformada, fui batizado com o Espírito Santo, que até ali eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo, fui batizado com 24 anos, nascido num lar evangélico, nascido na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, mas fui batizado com o Espírito Santo, tive minhas experiências espirituais depois dos 24 anos, depois que eu estive no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro. Muito bom. Muito bom, glória a Deus. E antes que eu esqueça também, tem um patrocinador que nos ajuda desde o começo, e eu não posso deixar de mencionar aqui, que é o Mercado Vieira, né? O Mercado Vieira tem nos ajudado, glória a Deus pela vida deles, que eles possam prosperar cada dia mais, e Eles muito são obrigado, bênção na nossa são vida. bênção na nossa vida, né? Pastor, vamos continuar aqui, pastor? Bora. Estamos cheios de perguntas, cheios de dúvida, e eu sei que hoje vai ser algo extraordinário. Daqui a pouquinho vai ter chama de fogo aqui nessa mesa aqui, eu creio. O homem já falou que é pentecostal, que já veio lá da raiz. Então, assim, Viu, o né? negócio Crente raiz, é esse. crente raiz. Pastor, como manter uma fé firme em um mundo que é cada vez mais acelerado, assim, um mundo que tá cada vez mais, sabe, difícil até de falar com as pessoas. Vai falar com alguém e a pessoa diz, meu Deus, tô na correria. Como manter a fé no meio disso tudo? Olha só. Jesus Cristo, quando ele falava com o povo, isso é fantástico. Como falou, eu gosto muito de aprendizagem, né? Minha especialidade é dentro de aprendizagem. Foram mais de 15 anos dando aula, ensinando sobre comunicação, ensinando sobre aprendizagem. Eu dava aula para instrutores, para professores, eu formava professores. Então, quem na Marinha fosse dar aula, quem no Corpo de Fuzileiros fosse dar aula lá no Rio de Janeiro, dentro da minha unidade e para as outras forças também, eles tinham que fazer um curso que nós ministrávamos. Então, dar aula era uma coisa que eu vivenciava sempre. E não tem como falar de ensino sem falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior pedagogo que já existiu. Glória a Deus. Augusto Cury, ele fala que o maior erro da humanidade foi tratar Jesus só pelo lado teológico. E não ver e não enxergar em Jesus outros aspectos que Jesus Cristo ensinava em várias profissões. E uma coisa fantástica dentro do ensino, quando você vai ensinar, você precisa contextualizar, você precisa exemplificar para criar realmente uma base daquele aprendizado. E Jesus Cristo era fantástico nisso. Jesus Cristo ia ensinar para agricultores, ele usava semente. Um agricultor saiu e lançou a semente no caminho, e uma caiu entre os espinhos, e aí por diante. Ele ia ensinar para pescadores, ele trabalhava com a pesca. Ele contextualizava, e isso é fantástico. E dentro do ensino é assim. E quando eu falo de fé, de vida com Deus, de como manter isto neste mundo atual, eu gosto de falar de construção. Toda construção, e nós estamos sendo construídos, Paulo fala sobre construção, então, para realmente a construção ela continuar, ela tem que ter o quê? Fundamento. Para eu manter uma vida com Deus nos dias atuais, como em qualquer outro dia, eu preciso ter alicerce, eu preciso ter fundamento. Jesus Cristo disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, ele ia comparar com aquele que edificou a casa sobre a rocha. Porque se a nossa casa, a nossa vida estiver edificada sobre a rocha, a palavra, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir distração, pode vir globalização, pode vir inteligência artificial, pode vir o que vier, a casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Então, o grande segredo
é uma coisa que nós, crentes, infelizmente, paramos de fazer, é ler a Bíblia. É se alimentar da Bíblia. É ser edificado na Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade, diz o Senhor. Então, quando nós estamos firmes na palavra, gente, nós vivemos numa... Eu falo bastante, querido. Misericórdia, me corta. Fala, já respondeu isso, para! Tal. Gente, nós vivemos numa... Nem sei a palavra correta, num negócio meio estranho, porque nós acreditamos e não vivemos. Uhum. Existe uma coisa chamada atitude e comportamento. A atitude, ela é interna. O comportamento, ele é externo. Nós, às vezes, até confundimos isso. Olha a atitude que ele teve. Não consigo. Porque a atitude é interna. Eu vejo o comportamento que reflete ou não aquela atitude. Certo. A nossa atitude, a nossa crença, é nós acreditarmos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você perguntar para qualquer crente, você quer ouvir a voz de Deus? Vai dizer o quê, Gabriel? Quer ouvir a voz de Deus? Com certeza. Com certeza. Gente, Deus está falando sempre. É só tu abrir a Bíblia e ler. Você está ouvindo a voz de Deus. É a profecia viva. Se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus e eu quero ouvir a palavra de Deus, por que eu não leio a Bíblia, crente? Fala, Gabriel, por que eu não leio a Bíblia se eu sei que é a palavra de Deus? E hoje você pega qualquer crente, gente, e isso é triste demais. Você lê quantos capítulos por dia? Quando lê? Eu leio 1, eu leio 2. Você já leu a Bíblia toda? Não que ler a Bíblia toda é algo que vai... Sim. Mas faz parte. Sim. Você já leu a Bíblia toda? Sim. Gente, quantos leem? Não lê nada. Você pega as pessoas mais inteligentes da face da terra. Jô Soares é um cara fora da curva. Ele leu a Bíblia mais de 50 vezes, mais de 100 vezes ele leu a Bíblia, ele falava isso. Porque aqui tem muito conhecimento. Verdade. Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes da Terra, crente, evangélico. Aqui, ó. Eu esqueci o nome do rapaz que tem o maior QI hoje em dia. Se você está vendo, pesquisa no Google aí. Ele tem o maior QI nos nossos dias, nos dias atuais. E ele fala sobre isso, sobre... É impossível eu ser inteligente e não ler a Bíblia. Não tem como. Quer resposta de tudo? Tá aqui, ó. Nós vivemos buscando respostas. Tá aqui, gente. Tá aqui. É só descobrir. É só ler. Bom demais. Meu Deus. Isso vai dar corte. Isso vai dar corte, meu Deus. Vamos lá? A segunda, então? Vamos fazer a segunda. Vamos lá. Como manter uma fé firme... Não, essa já foi, né? Vamos voltar. Deus ainda fala hoje como discernir a voz de Deus em meio a tanto ruído digital e emocional. Olha aí, gente, essa pergunta aí é... Como ouvir a voz de Deus e saber que é a voz de Deus? A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne as coisas espirituais. E de ninguém é discernido, isso é tremendo. A pessoa espiritual, ela discerne as coisas espirituais, ela sabe o que é espiritual. Mas eu só sou espiritual se eu tenho uma vida com Deus. Se eu tenho uma intimidade com Deus. Se eu sei que realmente aquilo é verdade, eu preciso... Volto para a Bíblia. Tudo volta para a Bíblia. Verdade. Quer ver uma coisa interessante que me lembrei agora? Quem gosta de crente pentecostal gosta de monte. Nunca vi, gente. Misericórdia. Crente que gosta de monte é pentecostal. Então tem perna grossa, gosta de subir no monte. Mas vamos lá. Uma irmã, isso no Rio de Janeiro, isso não é historinha, isso é real. Uma irmã lá no Rio de Janeiro, ela estava tendo um caso com um homem casado. E ela estava fazendo campanha no monte para saber se aquilo era de Deus. Meu Deus. Parece uma coisa... mas muita gente faz isso. Sabe que está errado, mas não tem uma base na palavra de Deus, então busca subterfúgios. Não, eu vou ver se isso é de Deus. Gente, a resposta já está aqui. Eu volto à resposta anterior. A resposta já é aqui. Nós sabemos o que é e o que não é de Deus. Do que se queixa o homem? Ele se queixa dos seus próprios pecados. É verdade. Então, nós sabemos realmente... Gente, eu fazia muito gabinete no Rio de Janeiro, fazia muito gabinete. E as pessoas,
elas já entravam no gabinete sabendo a resposta. Elas já sabiam a resposta. E eu conversando, e eu sempre fui muito espontâneo, né? E eu olhava para a pessoa assim e falava, querido, tem certeza que você quer que eu te diga o que você deve fazer? Você tem certeza disso? Já sabendo. Já sabendo, e a pessoa me olhava, pastor, eu acho que é isso, isso, isso. Eu falei, acha, já está aqui, querido. Já está aqui. Então, se nós tivermos uma vida com Deus, se nós tivermos uma vida alicerçada na palavra de Deus, não em vídeos do YouTube, não em estudos que outros estudaram dentro de uma vida que não sei como é, mas eu ter uma vida de leitura, uma vida de devocional, uma vida realmente de intimidade com Deus, conhecendo a verdade, pode vir o que vier, a casa está edificada sobre a rocha. Nós vemos isso é muito triste, gente, principalmente para nós pais. Eu fico pensando hoje, meu filho tem 9 anos, mas eu já penso em faculdade para ele. Claro. E eu já penso em faculdade para ele com um temor muito grande no coração. Porque nós temos o índice de crentes que vão para a faculdade e se desviam é enorme. Mas porque nunca tiveram uma vida com Deus. Nunca tiveram realmente uma intimidade com Deus, um alicerce com Deus. Porque Jesus Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que se a casa estiver edificada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir chuva, a casa não vai cair. Então nós vemos uma quantidade de crentes se afastando dentro da faculdade porque não tem um alicerce, gente, não tem uma base, não tem uma vida com Deus. E hoje nós vemos muitos crentes que deixam de ir para a igreja e a igreja deles é o celular. É o YouTube. É o Cristo em Casa. Nada contra o Cristo em Casa, que é um programa da Melodia, se eu não me engano, que é uma rádio do Rio de Janeiro. Tremendo, muito bom o Cristo em Casa. Mas tem gente que vive este Cristo em Casa, só assiste o culto na internet, só assiste o culto no YouTube. Não tem um pastor. Não tem uma cobertura espiritual. Pedro fala, não deixa de congregar como muitos têm feito. Verdade. A ovelha, quando ela não tem pastor, querido, ela se prende em arame, ela se suja toda, ela não sabe para onde ir, porque não tem um cajado que guia, não tem uma vara que, sai daí, não vai para aí não, você vai se machucar. Não tem um cuidado, um amparo, não tem um ensinamento. E o pastor é como um pai que vai dizer assim, não pode, não faz. Estou dizendo isso porque eu te amo. É verdade. Como conhecer a voz de Deus? Respondendo agora no final de tudo isso. Jesus Cristo disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu vou conhecer a voz de Jesus quando me alimentar da palavra dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando, enquanto o pastor falava ali, sobre o pastor pai, né? E aí eu estava lembrando do nosso pastor, do apóstolo. Ele me chamou, numa conversa, nós conversando, ele disse assim, ô Gui, ele sempre fala para mim, ô Gui, faz assim, deixa o pastor aqui agora. Deixa o pastor aqui. Agora eu sou teu pai, tá? Ele falou para mim, né? Cara, eu amo isso. Eu sou teu pai, agora eu vou te dizer, tu é meu filho, eu vou te falar como pai. Como o pastor falou. E aí, então, o que eu vejo, pastor, também no estudo, agora pegando o gancho aqui, é a nossa falha em casa. Eu digo nossa porque eu gosto de colocar que Sim, a gente precisa fazer isso. Claro. A nossa falha em casa, sabe? Mas eu tô com um adolescente em casa. Hoje eu tenho um adulto, né? Tá com 18 anos, Otávio. Um adulto. Mas assim, eu tenho um adolescente em casa. Mas assim, ele tem que te ver como uma referência. Sim. E tu precisa mostrar pra ele que é importante congregar. Sim. Porque assim, muitos deixam solto. E eu não tô julgando aqui, mas é isso que o pastor tá falando. A gente tem a responsabilidade. Porque assim, ai de nós, se nós deixar os nossos pra trás. Sim. Ai de nós, se nós deixar. Porque assim, nós precisamos instruir eles, né, na palavra, né? Isso. E sabendo que eles têm que estar lá também conosco. E também, entrando nessa seara, a questão do exemplo dentro de casa. Né? Pai que fica falando mal de pastor dentro de casa. Pai que fica falando mal de igreja dentro de casa.
Eu falava muito no Rio de Janeiro, tinha alguns pais que não iam na igreja, com filhos adolescentes, eles não iam. E depois eu converso, querido, senti tua falta. Pastor, eu trabalhei muito. Pastor, começou a chover, fiquei preocupado. Pastor, isso, aquilo. Eu falei, querido, você tem um filho adolescente. Você tem uma criança em casa. Depois, lá na frente, quando você disser assim, ó, filho, vamos na igreja com mãe? Vamos na igreja com pai? Não, mãe, tô cansado. Não, você está ensinando o seu filho a dar desculpas. Você não está mostrando para ele o amor que você tem em estar na casa de Deus. Quando eu mostro para o meu filho o amor que eu tenho em orar, em dobrar o joelho e orar, e me derramar na presença do Senhor, meu filho ele tem que me ver lendo a Bíblia. E com satisfação. O meu filho ele tem que me ver orando. O meu filho ele tem que me ver muitas vezes de madrugada, ele acordando de madrugada e me ver com o joelho dobrado. Ele tem que me ver eu tendo uma vida com Deus. E gostando daquilo, feliz com aquilo. O meu filho ele tem que saber que eu tenho problema. E muitos escondem. E os meus problemas são sanados em Cristo Jesus. Ele tem que ver isso. Verdade. O poder de Deus, o milagre de Deus sendo realizado na minha vida. Isso passou com o papai e ele venceu. Eu vou vencer também. É verdade. Ensina o teu filho no caminho. Ele tem que estar no caminho comigo, gente. Se ele não estiver no caminho comigo, ele vai se perder. Agora, se ele estiver no caminho comigo, ele pode ser até adulto. Ele não vai se esquecer. É verdade. Porque é promessa do pai. Glória a Deus. Hein? Amém. Você que de repente chegou agora, não pegou o começo aqui da nossa conversa, tem muita coisa ainda boa para vir. Então vai lá, se senta naquele sofá, descansa e assiste, que vai ser top. Amém? Eu vou para a próxima Tá pergunta. sendo muito aqui. bom. Para a próxima pergunta, porque tem bastante coisa, eu anotei algumas coisas e eu quero perguntar aqui pro pastor que eu tô cheio de dúvida. Um tema que a gente gosta muito de falar, né, e fala hoje nos dias atuais é a tecnologia e a vida digital, né? E o senhor já respondeu um pouco ali, mas a vida online, né, Sim. está realmente assim nos afastando de Deus. Né? O que o senhor tem para nos dizer? O senhor falou um pouco já, mas eu sei que tem muito mais coisas assim, né? Como o senhor já falou, o Cristo em casa, né? A pessoa lá querer só assistir. Nós vimos falando sobre isso, né? Sobre live e tudo mais. Sim. Mas assim, tem realmente afastado, na sua opinião, tem realmente afastado as pessoas? Esse online, essa tela, esse negócio, sabe? Vamos lá. Em 2019, 2020, nós tivemos a pandemia. Sim. Então, a nossa congregação, o que ela fez? Ela fechou as portas, só que não parou os cultos. Então, nós tínhamos uma equipe de 6 a 8 irmãos. Ninguém pegou Covid desse grupo que estava enquanto nós estivemos lá. Deus nos honrou de tal forma que nós tínhamos... todos os dias de culto, nós estávamos lá fazendo live. Sim. Gravando culto. Então, era ministério de louvor, era a palavra, era a ministração, era a oração, como se a igreja estivesse cheia. Nós éramos 6. E muitos foram alcançados através dessas lives. E muita gente ficou em casa, obrigatoriamente ficou em casa, até como prudência ficaram em casa. Né? E o que aconteceu? Depois que as igrejas foram reabertas, que a nossa congregação foi reaberta, alguns crentes não voltaram. Se acostumaram em ficar em casa. Se acostumaram a assistir o culto através da internet. Porque é confortável. É muito confortável. É muito confortável você ficar em casa, aqui na frente, aí só assistindo o culto aqui, tal. Aí você quer ir no banheiro, você levanta ali, vai no banheiro, aí pega, vou comer alguma coisa, e fica comendo e assistindo como se aquilo fosse algo supérfluo, algo normal. Aí você vive só um espectador, se torna um espectador e não um participante daquele culto. É verdade. O nosso culto, nós precisamos participar, querido. Só que nós estamos falando da tela, a gente está falando, só que eu vou ampliar um pouquinho mais. Muitos hoje, na nossa igreja, nas nossas igrejas, vamos dizer assim, eles não estão assistindo a live, mas eles estão assistindo o culto, eles não estão participando do culto. Não estão participando do culto. Eu me lembro que gente, a nossa igreja, nós tínhamos o bom costume, nós começávamos todo o culto com oração. Então, todo culto começava com 30 minutos de joelho à igreja, para depois começar o culto. Então, se o culto começava às 7h30, 7 horas começava a oração de joelhos. Pouquíssimos iam à oração de joelhos.
E dos que iam para a oração de joelhos, 50% ficava de olho aberto. Não estava orando, só estava de joelho. Não sei enganando quem, não sei quem. Estava ali, gente, eu não consigo entender. Estava ali perdido na casa do pai. E começa o culto, eles ficam ali assistindo. Hoje, se você olhar, tem ali a produção, nós ficamos ali na produção, se você vira para a igreja, você vê muita gente de olho aberto na hora da oração. Sim. Eu nem gosto de olhar, eu já viro para frente de novo para eu não me entristecer, porque me entristece mesmo. Porque na casa do pai é para a gente adorar, santo. Na casa do pai é para a gente participar. Na casa do pai, aquele filho mais velho, pai, eu estou há tanto tempo contigo aqui, tu não matou um bezerro. Rapá, tudo que é meu é teu, participa. Só que o filho mais velho estava lá, só que ele não participava. E muitos hoje estão dentro da igreja, mas não participam. E muitos outros nem para a igreja vão. Sim. E aquilo se torna uma enganação para eles, porque eles acham que estão fazendo parte, mas não estão fazendo parte de nada, santo. Verdade. E isso é muito triste. Até ela tem afastado em vários aspectos uma coisa que é bênção para a nossa vida. Porque isso aqui que nós estamos fazendo é bênção. Muitos vão ser alcançados através da palavra de Deus, uma reflexão, uma mensagem direta de Deus, algo personalizado de Deus para as vidas, porque nós estamos falando muitas vezes aqui para todos que estão ouvindo, mas muitas vezes alguma palavra que nós estamos aqui é o Espírito Santo personalizando com uma pessoa que está ali. É verdade. Então isso é bênção. Você pegar aqui e assistir uma pregação, eu vou para academia, uma coisa que eu não gosto é academia. Ah, meu Deus do céu, mas é uma necessidade. É uma necessidade. É. Nós precisamos ir. A gente precisa fazer exercício físico. Precisa. É verdade. Ali Paulo falando é de pouco proveito, porque ele está falando de piedade. Piedade é para a nossa vida aqui e a vida futura. E o exercício físico é de pouco proveito, porque é só para esta vida aqui. Mas é necessário. Nós precisamos apresentar corpo, alma e espírito. O corpo faz parte. Então, mas voltando, eu não gosto. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu necessito ir. Sempre de fonezinho de ouvido. E ouvindo o quê? Mensagem, gente. É Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, pessoas realmente que eu sei que são homens de Deus, mulheres de Deus. Então fico ouvindo. É bênção ou não é bênção? É benção. É bênção. É benção. É benção. Eu preciso entender que é bênção, só que muitos usam para o mal. É. Uma coisa não difere da outra. Eu posso ouvir homens de Deus, mulheres de Deus na internet, no YouTube, é claro que posso, mas eu não posso deixar de congregar, como muitos têm feito. É verdade. Então uma coisa não tira a outra. Eu preciso entender isso. Só que muitos é aquilo. Eu sei o certo, gente. Volto. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Então, eu sei o correto. Eu sei o correto. O grande problema da nossa vida hoje são as prioridades que nós temos. Quando Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto, o diabo chegou para ele 40 dias e 40 noites sem comer. Ou 40 dias, 40 noites. Dá vontade de ir no caboquinho ou não dá? Com certeza. Então, 40 dias e 40 noites sem comer. O que ele tinha? Fome? Fome, gente. Fome. Qual a necessidade de Jesus? Qual a necessidade? Comer. Só que a prioridade de Jesus era agradar o Pai. Então a necessidade, a Bíblia diz que você pode transformar essas pedras em pão, que os anjos te servem e tal. Não, a Bíblia diz, é minha necessidade. Mas ela também diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Essa é minha prioridade. É verdade. O problema é que hoje nós vivemos de necessidade, não de prioridade. É. A minha prioridade hoje é agradar minha carne, é o conforto da tela, é o conforto de ninguém estar me chamando a atenção, me repreendendo, não tenho vara nem cajado. Então tá tranquilo. Tá favorável. Mas o que acontece? A Bíblia diz que tem uma porta larga e uma estreita. Escolhe, santo, qual a porta tu quer ir. É só escolher.
Eu tava lembrando da mulher samaritana também, né? Uhum. Quando ele tava no posto com a mulher samaritana, os discípulos também perguntaram pra ele se ele tinha comido, lembra? Sim, isso aí. Tava lembrando agora disso Isso também. aí. Verdade. Jesus Cristo perdido. Perdido não. Ele estava encontrado, mas os pais procurando ele. Ué, tô na casa do pai. Agora, Eu tô na casa do pai, eu tenho que fazer a obra do pai. prioridade. É prioridade. Prioridade, É prioridade. Só que muitos, assim como os pais dele ali não entenderam, a Bíblia diz que Maria guardou isso com ela, Uhum. talvez não entendesse ali, e muitos talvez não entendam o que nós estamos falando. Não, mas é a modernidade, isso é bênção de Deus, é bênção de Deus, mas uma coisa não tira a outra coisa. Eu preciso entender isso. É verdade. Eu preciso entender porque Jesus está voltando, Santo. Isso é sério demais. Muito bom. Anota aí para você não esquecer. Isso A aí. necessidade não pode ser maior que a prioridade. Ah, Forte, hein? bom, gostei. Pastor, então nós estamos falando sobre tecnologia e se afasta ou não. E essa é uma temática relativamente nova, né? A igreja de antigamente não tinha que lidar muito com essas questões. E por isso eu queria te perguntar como é que a igreja ela consegue usar isso a favor, né? Toda essa tecnologia, tudo que tem hoje, usar a favor do reino, né? Não só de uma maneira externa, como evangelizar, como o que nós estamos fazendo, mas também na experiência do culto. Como é que isso pode... E também é uma linha tênue, né? Sim. Até que ponto isso é saudável e isso não interfere no que é prioridade que a gente estava falando Sim, agora. Sim. Deus vai falar que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Volto àquela mensagem, conhecereis a verdade vos libertará. Tudo parte do ensino. E volta à questão do ensino. Tudo parte do ensino. Nós, como líderes, nós precisamos ensinar. A gente precisa ensinar. Essa linha tênue, ela tem que estar muito clara. Eu preciso deixar muito claro o que é e o que não é. Quando a gente explica, quando a gente ensina, fica tudo certo. Nosso grande erro, às vezes, de muitas igrejas, é que não ensinam as coisas. Não ensinam, não falam sobre sexo. Nada a ver com o que a gente está falando, mas estou simplificando aqui. Não falam sobre vida conjugal de uma forma transparente. Aí acontece várias deturpações dentro do casamento. Aí chega no gabinete, estou falando com experiência própria. Aí tu fala, meu Deus do céu, tal. Não, mas eu não sabia que tal. Ou seja, não tinha conhecimento, pecou por falta de conhecimento. E o mundo bombardeia com várias heresias, bombardeia com várias informações erradas, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então eu tenho que estar ciente disso e eu tenho que ensinar a igreja. E falar, não deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso te ensinar o correto. Porque, volto a dizer, a tecnologia usada a nosso favor, ela é fantástica, gente. Quantas pessoas, por exemplo, não podem, estão doentes, sua esposa foi operada. Tá. Não pode ir à igreja. Pô, ela não vai estar junto com a gente, tá? Ela está assistindo o culto. Tá dando glória, ela levantando tal. Olha só que coisa tremenda que não tínhamos anteriormente. Volta à questão da pandemia. Nós, ministrando a Santa Ceia. Então, ministrando a Santa Ceia, nós pedimos para separar um pão e um suco de uva em casa. E nós, pela internet, nós consagrávamos o pão, consagrávamos o vinho e participávamos todos juntos. Gente, que coisa fantástica. É verdade. A pessoa doente em locais longínquos que não poderiam receber, hoje conseguem receber através da internet. A gente está muitas vezes... Só que eu tenho que ter o cuidado com isso. Porque, por exemplo, é o lado ruim. Hoje em dia nós carrega a Bíblia. A falar, não, pastor, mas isso é outro tempo, é saudosista. Santo, olha só. Você pega o celular, tá? Aqui. Eu tenho Bíblia aqui no celular. Você pega, você está lendo a mensagem. Entra um WhatsApp e vai entrar. Na hora que tu está lendo a Bíblia, vai entrar um WhatsApp. Parece um negócio do cão. E é. Entra o WhatsApp. É automático. Tu sai da Bíblia e clica no WhatsApp. E começa a ler. E sai fora. E tal. Porque é muita coisa aqui dentro, gente. Então você perde o foco. Carrega isso aqui. Pode entrar o WhatsApp, não entra aqui, ó. Não entra aqui.
Aí você está ligado, você está concentrado, você está realmente tendo uma vida aqui. E eu preciso entender isso. Então a tela, muitas vezes, ela nos afasta de Deus nesse sentido, porque é muita distração. E a distração é hoje o mal do nosso século. Mal do nosso século, não. O mal da humanidade, muitas vezes, é a distração. É verdade. Eu gosto muito de uma mensagem. Eu sou ruim de lembrar de cabeça as mensagens, mas eu lembro da mensagem. Eu lembro da mensagem do grande banquete, que tem nos evangelhos, perdão, o grande banquete, e foi o dono da casa pede para sair e convidar o povo. Então ele foi, saiu e convidou o povo, entregou os convites. Chegando perto do banquete, ele mandou chamar. Aí um disse assim o seguinte: não, eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu comprei um terreno. Eu comprei um terreno e eu tenho que ir lá dar uma olhada no terreno. Gente, comprar terreno é bom ou não é bom, Gabriel? Com certeza. Então, olha aí, que benção. Me contaram que teve um pastor aí que comprou um terreno. Meu Deus. Me contaram, fiquei sabendo aí. Meu Deus. Mas não é, Assunção aqui, não ó. é dentro, não, é fora. Ainda é fora. Ainda é fora. Comprar o terreno é coisa boa, gente. E ele comprou, foi abençoado. Só que aquela bênção afastou ele de Deus. Porque ele falou: eu não posso ir. Porque eu tenho que olhar o terreno. Outro falou assim: não, eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de bois. Gente, 5 juntas de boi naquela época era uma Scania. Pô, comprei uma Scania. Comprei um tratorzão pra cuidar da terra. Olha só que coisa linda. É benção ou não é benção? É benção. Você comprar um carro novo? É benção demais. Só que aquela benção se tornou em maldição. Porque ele não foi no banquete por causa da benção. Aí teve o terceiro que falou o seguinte: o que aconteceu com ele? Eu casei. Gente, casar é bom demais. Eu casei. Principalmente no frio. Pô, eu casei. Pô, dormir de conchinha, coisa boa. Pô. Então o que acontece? Não posso ir porque eu casei. Misericórdia, gente. Aquilo que era para ser bênção se tornou maldição na vida dele. E o último versículo desse trecho vai dizer assim, ó: eles nunca entrarão no meu banquete. Olha só. Eles nunca entrarão. Isso é muito forte demais. É forte. As distrações estão fazendo que muitos não desfrutem o banquete do rei. Meu Deus do céu. É forte. É demais, gente, porque Jesus Cristo está voltando. Não entrarão nas bodas do Cordeiro por causa de distrações. Não entrarão nas bodas do Cordeiro porque ficaram muito ligados. Não entrarão nas bodas do Cordeiro porque preferiram conforto. Não entrarão nas bodas do Cordeiro porque tiveram a necessidade. Escolheram a necessidade em detrimento da prioridade. E isso é triste demais. Isso é triste demais. É verdade. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa. A carta à igreja... Esqueci. Acho que é Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito ativa, muito ativa, muito ativa. Elas botavam os apóstolos à prova. Gente, era uma igreja frenética, trabalhava pra caramba. Só que Jesus Cristo fala assim: mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu esqueceu do teu primeiro amor. Das necessidades, tudo você fez, tudo. Você trabalhou, você colocou, você provou os teus obreiros, Só que a prioridade é adorar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com tudo que você tem. A prioridade é você estar no banquete do rei. A prioridade é você ouvir o seu nome da boca dele, ele falar. A prioridade é você ser arrebatado com a igreja. A prioridade é andar nas ruas de ouro e de cristal. A prioridade é cantar junto com os anjos, querubins e serafins. A prioridade é estar com os 24 anciãos declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus. A gente tem que viver isso, a gente tem que entender isso, santo. É verdade. Porque as distrações estão afastando os homens de Deus. E ai daquele que ficar, é triste demais. Sabia. Misericórdia. Tinha certeza que esse assunto ia trazer clareza. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas em casa. E enquanto o pastor falava ali, já vou passar para o presbítero ali, eu lembrava da carta que Paulo escreve a Timóteo. A responsabilidade que Paulo coloca sobre Timóteo, inclusive na igreja de Éfeso. A igreja, para que não ensinassem coisas contrárias ao evangelho genuíno. Né? Uma responsabilidade, e essa responsabilidade é sobre nós. Sim. Isso aí. Essa responsabilidade Isso é sobre aí. nós. E entrando nesse ponto, só que a gente vai ver, o próprio Paulo dizendo, só que muitos
nos últimos dias. Escolherão pastores para eles mesmos. Eles mesmos. Como comichões nos seus ouvidos. Verdade. Gente, e a gente vê isso. Uhum. A gente vê escolhendo a quantidade de igreja que nós temos aí, que você escolhe de uma forma que... Porque o que eu entendo hoje em dia... Antigamente, gente, por falar antigamente, parece que eu tô velho, né, cara? Não, que isso. Antigamente, esses dias, a arma do diabo... Esses dias é bom. A arma do diabo era não deixar o crente ir pra igreja. Sumia tudo quando você ia pra igreja. Você ia pra igreja, chegava visita. Você ia pra igreja e você não achava sua calça, você só tinha uma. Naquela época, né? O tênis sumia. Gente, o diabo agia assim. Hoje em dia, não. Você pode ir pra igreja. Só que o que ele faz? Ele tira a palavra da igreja. Uma igreja, a palavra diz que quando acabar a profecia, a igreja que não tem profecia, ela perece. Verdade. Ô pastor, e só voltando um pouquinho, porque a próxima pergunta é do pastor Guilherme, falando sobre a gente tá falando sobre tecnologia e a distração e tal, a importância da Bíblia física. Eu sou da época que cristão crente tinha orgulho de ir para a igreja levando a sua Bíblia, né? Sim. Apesar de eu seja muito jovem, muito novo ainda, mas eu fui... Se ele fala, eu sou da época, eu fico assim, então, Senhor, misericórdia. Embora eu seja muito jovem, mas eu fui criado na Assembleia também e tinha esse costume, né? Sim. Eu lembro que a minha mãe me levava com a Bíblia dela e eu tinha que ter a minha também, Bíblia infantil. Sim. E era comum você encontrar pessoas na rua caminhando com a Bíblia, né? Verdade. E foi passando os anos e isso está se perdendo. Sim. Hoje em dia você não consegue mais diferenciar, né? Não. Então, e até eu tenho visto um movimento contra isso que tem se levantado muito bacana, inclusive através da pastora Helena Raquel também, que tem falado bastante sobre a Bíblia física, e eu criei esse hábito, olha só, eu sempre costumei levar, e aí nos últimos anos eu estava nessa de ler no celular ou ler no telão que tá lá, mas eu fui constrangido e tentando também trazer isso de volta, mas por quê? É um símbolo físico, né? Se você vê, talvez, pessoas de outra religião, elas têm orgulho de carregar aquilo que, né? Eu, por exemplo, vejo bastante até adesivos em carros e tal. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso se perder. Né? Parece que é uma besteira, parece que é só um livro. E eu acho que a estratégia da agenda é realmente fazer com que pareça uma besteira, que pareça algo. Não, a mesma palavra que vai estar lá, mas eu acho que a gente precisa priorizar Com isso. certeza. Né? De ter orgulho de carregar a Bíblia, né? Eu acho isso muito importante. Sim. Ao longo do tempo, a igreja, ela teve algumas denominações. Isso não falando de denominação Assembleia Batista, não isso, mas denominações do povo de Deus. Um dos primeiros nomes foi o Caminho. Os crentes eram conhecidos como o Caminho. Aquele povo do Caminho. E com o passar do tempo, isso mudou. Era os Bíblia. Cadê? Tu é dos Bíblia agora. Tu é dos Bíblias. Porque era uma referência você estar com a Bíblia Sagrada. A gente falando assim, gente, entenda muito bem. Não adianta nada eu andar com a Bíblia na mão e ter uma vida toda torta. Sim. Amém. Não adianta nada eu andar com cabelão e ter a língua do tamanho maior que o cabelo. A Bíblia diz que o interior que vai contaminar, aquilo que sai, é o que contamina, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, vamos entender isso. A gente não está falando isso, esses crente velho. Não é isso. Entenda isso. Entenda. Mas nós estamos falando de distração, que é uma arma do diabo. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter um discernimento a respeito disso. E quanto mais tecnológico as coisas se tornarem, mais distrações vão vir. E eu preciso entender isso. E isso tem que ficar bem claro. Então, eu tenho que eliminar as distrações. Isso é estratégia. Eu preciso trabalhar. Dentro da psicologia, a gente fala de gatilhos. Então, eu preciso eliminar os gatilhos. Tem certas coisas que vai me gerar uma crise. Então, o que gera essa crise é um gatilho. Eu preciso eliminar o gatilho para não gerar a crise. Certo. Isso é estratégia. Então, se eu sei que uma arma do inimigo é me distrair através da tela
e da Bíblia na tela, eu preciso eliminar o gatilho. Então eu vou usar a minha Bíblia de papel, que eu não vou distrair. E dentro desta questão, além de você realmente ostentar pelo lado positivo uma bênção, uma ferramenta de Deus na sua mão, é outra coisa, gente. Você escreve. A minha Bíblia é toda arriscada. E eu comprei, eu preferia que a Bíblia que eu levo para a igreja é a Bíblia Anote. Então que eu possa anotar do lado aqui. Eu ainda levo um caderninho, que meu caderninho eu anoto todas as mensagens também. Então, o que acontece? Isto aqui é uma arma, uma ferramenta que eu vou ter de Deus. Verdade. Para ele falar mais do meu coração. E depois eu consultar. Nas minhas leituras bíblicas eu vou ter os apontamentos ainda. Então isso é importante. Eu ter esta questão, esta ferramenta, este objeto como ferramenta. Eliminando os gatilhos, eliminando as distrações, que tem sido uma arma do diabo nesses últimos dias, uma arma do inimigo nesses últimos dias, a distração. Então eu preciso eliminar a distração. E você estando com a Bíblia Sagrada, gente, e a questão falou do Gabriel da Bíblia infantil, você dá uma Bíblia pro seu filho. Meu Deus. Seu filho levar carregando a Bibliazinha. Daniel, meu filho tem uma Bibliazinha dele lá, uma Bíblia. Então ele leva a Bíblia. Cadê? Cadê a Bíblia, Daniel? Esqueci, volta. Pega lá sua Bíblia. Mas para ele fazer isso, ele tá vendo eu com a minha Bíblia. Tá vendo a mãe dele com a Bíblia dela. Falando nisso, hoje chegou mais uma Bíblia. Comprei outra Bíblia hoje. Fiquei todo feliz. Que eu comprei uma Bíblia, eu queria outra. Eu queria uma Bíblia... Aquela judaico completa, a Bíblia é muito boa, a Bíblia judaica completa eu comprei, estava querendo comprar, pro meu devocional quero usar ela. Então, aí chegou hoje, aí o Daniel viu, papai, comprou outra Bíblia? Eu falei, filho, isso aqui é pro devocional, isso aqui vai ficar em casa só pro devocional. Ele, então ele tá vendo, tá enxergando isso. Isso é bom demais, gente. É bom demais. É muito bom. Isso é bom demais porque isso fortalece. É essa a questão, eu tiro o gatilho, tiro as distrações e me encho de ferramentas para que eu possa estar realmente focado naquilo que interessa. Focado nas prioridades. A porta é estreita e eu preciso entender, crente, a porta é estreita. Eu preciso compreender, preciso entender isso. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, que o papo tá bom e o tempo passa, voa, né? Como é que pode voar o tempo, né? Ô Gabriel, diz pro povo em casa aí por que eles devem compartilhar aí esse podcast. Por que eles devem compartilhar esse podcast? Porque eles não podem deixar de perder esse assunto que tá incrível, né? É incrível, falando né? sobre espiritualidade, falando sobre as distrações, não é mesmo? E até porque eles serão uma testemunha disso que eles estão aprendendo, né? Eles repassarão essa mensagem que eles estão aprendendo. Por isso que eles não podem perder o podcast. Muito bom, Gabriel. Muito bom, Gabi. É isso aí. Pastor, vamos lá então. Sim. Pastor, estamos vivendo um novo avivamento, o entretenimento gospel. Tem Polêmica, tem que ter polêmica. Polêmica. Nós já estamos chegando no final, mas tem que ter uma polêmica, senão Meu não pai vai. do céu. Gente, a última mensagem que eu ministrei, Deus tem falado comigo a questão das desculpas. Nós viramos uma geração de desculpas. A desculpa sempre foi um problema no relacionamento com Deus. Por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que tu me desse. Mulher, foi a serpente. Serpente porque é serpente. Saul, tu estava demorando, Samuel. Saul, não, foi aquilo, peguei o melhor boizinho e tal, para sacrificar. Então as desculpas, elas estão tomando conta da gente. Eu não vim, não vou na igreja porque tá chovendo, eu não vou na igreja porque me deu uma dorzinha de cabeça. Não, eu não tô falando com aquele irmão porque o irmão passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Então eu não vou mais naquela igreja. Então nós criamos uma série de desculpas que está afetando muito a igreja. E tem muita igreja. Volto, tem muita igreja. E nós vivemos meio que uma competição, gente. Isso é preocupante. Aí, existem duas coisas. O entretenimento e o envolvimento. A emoção e a unção. E tem muitas igrejas partindo para o entretenimento. Eu preciso fazer coisas para o crente ficar aqui. Então eu começo a buscar o entretenimento. Sim. Eu começo a buscar cantores famosos. Eu começo a botar várias coisas dentro da igreja para que chame a atenção, para que o povo queira ficar ali. Só que a unção de Deus vai se perdendo. É verdade.
Aí vivemos um evangelho antropológico e fugimos do cristocêntrico. É verdade. A gente bota o homem pro centro. E, gente, e quando tem entretenimento, é gostoso ou não é gostoso? É gostoso. Pra carne é gostoso. Ter vários eventos, ter várias coisas, é gostoso. Gente, a carne ela se alimenta. É legal. Mesma coisa que falar do pecado. Pecado é bom? É. Senão ninguém cometia. Só que o salário dele é a morte. Você pode escolher o caminho, mas o final do caminho não. Só tem um final. Então nós escolhemos muitas vezes o entretenimento para o povo ficar. Sim. Porque a unção, gente, ela gera confronto. A Bíblia diz que Deus não habita onde há pecado. A questão da comparação. Você vai, por exemplo, não sou pedreiro, não sei nada de... Meu Deus, se tiver que levantar um muro, Senhor. Eu vou ter que levantar um agora. Cai no outro dia. Será que cai? Misericórdia. Tem muita oração e jejum. E muita oração e jejum mesmo. E o que acontece? Mas você vai ter a parede ali. Criou aquele infiltração. A primeira coisa que você tem que fazer é raspar. Agora imagina a carne. Tá cheio de pecado. Você tem que raspar, vai doer. Mas eu quero que doa. Eu quero sentir dor. Eu não quero. Eu quero chegar lá e só pular, só dançar e viver minha vida e parará e tal e tal. Mas não, gente. Paulo ele vai dizer uma coisa que às vezes a gente não se liga. Quanto a mim, eu prego a Cristo, só que esse crucificado. Eu prego um Cristo crucificado, que sentiu dores. Esse Jesus vai dizer o seguinte, olha só. Toma a tua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida vai perder. Mas aquele que deixar a sua vida por amor de mim, aleluia. Glória a Deus. Gente, tem uma vida eterna nos esperando. É verdade. Tem uma vida eterna. A gente precisa entender isso. Tem uma vida eterna nos esperando. Verdade. E nós temos a escolha. Nós temos a escolha. Deus, na sua soberania, alguns falam, não existe livre-arbítrio porque Deus é soberano. Por Deus ser soberano, existe livre-arbítrio. É verdade. Na sua soberania, Deus nos permitiu escolher. Gente, tem as bodas do Cordeiro nos esperando, gente. Oh, meu Pai, que não vai entrar dores, não vai entrar choro, não vai entrar morte. Verdade. Está nos esperando. Só que tem o outro lado. Tem o pecado. Que muitas vezes é gostoso. Vai aquela alegria passageira. Só que o final dele é a morte. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Pastor, e cada vez mais o tempo é escasso, né? É valioso. Sim. Família, trabalho, Sim. as distrações, agenda, tanta coisa. E eu queria te perguntar o seguinte, como que a gente consegue focar e ser fiel naquilo que Deus nos confiou, no chamado, naquilo que eu já entendi que é o meu propósito de vida? Como é que eu consigo focar nisso para não ser negligente em relação àquilo que Deus te chamou para esse tempo, ou te pediu para essa estação? Olha só. A Bíblia é fantástica. Eu já sou apaixonado pela Bíblia. Bíblia tem tudo. Tudo que vocês estão perguntando tá na Bíblia. Tudo. Tá tudo. 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 Manual. A gente precisa de sabedoria. Parece uma resposta. E como ter sabedoria? Tiago vai dizer, você quer sabedoria? Pede a Deus. Que Ele te dá. Ele quer te dar. E ele fala assim, não vai te lançar no rosto, não. Ele vai te dar. Uau. A gente precisa ter sabedoria para administrar o tempo. Porque o tempo também pertence a Deus. E eu preciso ter sabedoria. Só que a gente... Volta à questão das desculpas. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Só que passa quanto tempo no WhatsApp? Quanto tempo no Instagram? Mas não tem tempo de ler a Bíblia. Não tenho tempo de orar. Mas dorme como um urso hibernando, né? Mas não tem tempo de orar. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Mas toda sexta-feira à noite tem futebol. Nada contra o futebol. Não sei jogar, mas nada contra. Mas o que acontece? Como organizar? Tendo sabedoria e prioridade.
tendo sabedoria e prioridade. Porque se eu não tiver a prioridade, Deus acima de todas as coisas, eu vou fazer tudo e vou ficar reclamando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Se você organizar uma gestão de tempo, você tem tempo sobrando. Só que o teu tempo está escorrendo entre os seus dedos, está escorrendo, porque você não sabe se organizar. É verdade. Você volta à questão das distrações, que é uma coisa que é o mal que nós estamos vivendo. Você se distrai com tantas coisas e não coloca prioridade naquilo que tem que colocar. Mas dá Deus, família, igreja, dá para organizar tudo bem direitinho. Amém. Glória a Deus. Passou muito rápido, né, passa pastor? muito rápido. Já acabou? Meu Passa Deus. muito rápido. ó. Quando o assunto tá começando Tá a ficar começando bom, a ficar bom. passa muito rápido. Se vai. Acho que vai ter que ter parte 2, né? Não, não tem que fazer nessa parte 2, né? É engraçado, antes de encerrar aqui, bem rapidinho. Falei para o presbítero Gabriel hoje, pastor, que eu comecei a colocar um despertador no meu celular. Cada atividade que eu tenho que fazer, no momento certo, o despertador toca. Olha aí. Por exemplo, hoje era 10 horas da manhã, eu sabia que eu tinha uma atividade para fazer. Eu fui lá e coloquei. 2 horas da tarde, o que eu tenho que fazer? Tô dando um exemplo aqui do que eu tô fazendo. Sim. Ler a Bíblia. 2 horas despertou, tá ali. Ler a Bíblia. Por quê? Por conta disso. Senão a distração Com certeza. nos consome. Com certeza. Né? Se nós organizarmos, se nós planejarmos, dá tudo certo. O problema é que eu quero deixar ao acaso para as coisas acontecerem. Verdade. Mas tem que ter um planejamento. Se tiver um planejamento, tudo vai dar certo. Glória a Deus. E a prioridade, é claro. Prioridade. Sempre a prioridade daquilo que importa. Vamos arrumar uma parte 2 aí. Pastor, obrigado. Muito obrigado, Eu que cara. agradeço. Próxima vez a é um gente vai prazer. fazer umas 3 horas de podcast para nós conversar bastante. Presbítero, vamos saudar o pessoal que tá em casa? É isso então, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Eu tenho certeza que você foi muito edificado, então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as coisas e nos siga nas redes sociais também, no Instagram, e agora também estamos no TikTok, né, pastor? É isso aí, estamos no TikTok também. Então, muito obrigado, até a próxima, Deus abençoe, tamo junto.